Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar do capítulo 4 da página 150, tá? Principais forças. E mais alguma aí que ele não fala no livro que eu também acho bem importante, tá bom? Então, a primeira força que ele fala lá é a força-peso. Força-peso é calculada multiplicando a massa pela gravidade. Então, você tem a massa em quilograma, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, eu vou ter o peso em newton, tá certo? Então, vamos escrever isso, que eu tenho que o peso em newton, o peso é em newton, a massa é em quilograma e a aceleração é em metro por segundo ao quadrado, tá? É normal aí pessoas confundirem peso com massa. Toma cuidado, a massa ela é medida em quilograma e ela não varia. Se você for para a Lua, a sua massa continua sendo a mesma coisa. Agora o peso ele já muda conforme a gravidade, tá bom? Então peso é massa vezes gravidade. Se você tem massa, ou se um corpo tem massa, está numa região do espaço onde tem aceleração da gravidade, vai aparecer nesse corpo uma força-peso, tá? A força elástica é a força que uma mola faz. A força elástica a gente pode calcular como sendo K vezes X, onde K é a constante elástica da mola, tá? Então essa constante elástica da mola aí vai ser um valor que você obtém quando você divide a força pela deformação da mola, tá? Então, vamos escrever aí que o F é força o F é força que é dada em Newton. O K é uma constante que a gente vai chamar de constante elástica da mola. Que é dada em Newton por metro, por exemplo. E o X vai ser a deformação. Que vai ser dada em metro. Tá ok? Então, é isso. Quer dizer, se você tem uma mola e ela está numa posição não deformada, ela não faz força. Se você comprimir a mola, ela vai fazer uma força para fora. E se você tentar expandir a mola, ela vai fazer uma força para dentro, tá? Depois a gente falou um monte aí de normal. Normal é 90 graus. E agora vai aparecer aqui uma força normal. A gente já falou até de força normal. A força normal é a força que a superfície faz no corpo. Então a força normal tem uma característica de ser sempre perpendicular à superfície. Vamos abrir aqui para escrever bonito. Perpendicular à superfície. Superfície, tá bom? Sempre fazendo 90 graus com a superfície. Se eu estiver apoiando um apagador na lousa, a força normal vai estar horizontal. Se eu estiver em pé no chão, a força normal vai estar na vertical, tá? Se o chão for horizontal, tá certo? Então, é isso. E a força de atrito? A força de atrito é uma força que a superfície faz no corpo.
mas ela é paralela à superfície, tá? Então a força de atrito vai ser paralela à superfície. Superfície. Nossa, não ficou muito bom, não. Superfície. Muito bem. Existem forças de atrito que estão apontadas no sentido do movimento. Por exemplo, a força de atrito provocada pelas rodas de tração do carro, tá? Agora, existem forças de atrito que são contrárias ao movimento, tá certo? Então, nem toda força de atrito é contrária ao movimento, tá? A força de atrito que a roda de tração provoca no carro, ela é favorável ao movimento, tá? Forças de contato. Forças de contato são forças em que os corpos precisam se encostar para existir, tá? A força de atrito é uma força de contato, a força normal, a força de contato, a força elástica é uma força de contato. Então, eu tenho que ter efetivamente o contato entre os corpos. E tem também, contrário à força de contato, as forças que são de ação à distância, tá? Que é a força magnética, a força elétrica, a força peso. São forças que se manifestam por conta de um campo, tá? Mas deixa essa história de campo um pouco para frente, tá certo? Então, o importante é que dois corpos não precisam interagir encostando para trocar força, tá? Eu posso ter essa interação à distância. Existe isso, tá legal? O empuxo é a força que um fluido faz no corpo, sempre para cima, tá certo? Então eu tenho, por exemplo, quando você vai na piscina, aquela sensação boa que você sente quando você percebe o pouco peso, vamos dizer assim, você não precisa se sustentar com as pernas, é porque a água está empurrando você para cima, tá? Então essa força aí é a força de empuxo. Daqui a pouquinho o professor Barão vai falar para vocês de hidrostática e aí vai aparecer bastante essa força de empuxo, tá bom? E aqui faltou a gente falar de uma força muito importante, chamada de força de tração, tá? Que a gente já trabalhou nos outros exercícios aí, tá certo? O que é uma força de tração? A força de tração, ela surge nos fios, tá certo? Então, se eu tenho um fio que sustenta um corpo, vai aparecer nesse fio uma força de tração. E a característica da força de tração é que ela tem mesma direção do fio. Então, eu consigo fazer triângulos de forças que são semelhantes aos triângulos dimensionais dos problemas, tá? Então, eu tenho essa característica aí para falar das forças, tá bom? Vou fechar aqui para ficar um resumo bem legal. Então é isso. Essa aulinha aqui é bem simples. Os exercícios aí basicamente são de colocação de força, tá? Então, tchau para vocês. Até a próxima aula.